E ó, tem que chamar atenção, né, que muitas vezes é um jogador criticado nesse São Paulo, é um jogador que as pessoas muitas vezes perseguem, mas quem gosta, gosta muito, que é o Luciano. O Luciano é querido pela torcida do São Paulo do que o Luciano, mas o Luciano, ó, em 39 jogos, o Luciano vai jogar muito. Eu acho que a gente tem que falar do Luciano, eu acho que a gente vai ter que falar do Luiz Gustavo também, porque o Luiz Gustavo jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira por pelo menos 2 anos, sendo titular, Copa do Mundo sendo titular. E aí teve o 7-1, claro, que ele foi um dos jogadores ali. Muito, né, Flávio? Pois é, ele chegou e a gente não sabia direito como é que ele estava e ele chegou muito bem mesmo. Ele já atuou de zagueiro, inclusive, em algumas oportunidades. Ele tem uma saída de jogo interessante e uma aproximação da área muito boa. Tanto que o São Paulo, várias vezes, quando fez o gol, ele finaliza muito bem, chuta muito forte, tem chegado bem na área, joga de cabeça erguida, distribuiu bem o jogo. E parece inteirão. Ele era uma dúvida, era uma aposta, né, pô? Dia 27 agora. Mas você nota que ele tá inteirão, tá com a condição, acompanha, joga, corre o jogo inteiro, não tem problema de posicionamento, joga na frente, joga um pouco mais atrás. Como já falei, jogou até de zagueiro. Acho que é uma bela contratação de São Paulo. São Paulo, às vezes, já no caso do Luiz Gustavo, acerto total. Uma bela contratação, pelo menos até agora não há o que falar, não, pelo contrário. Ele até me surpreende. Luiz Gustavo e Lucas, né? Que foi outra baita contratação. São Paulo errou feio no Rames, mas fez boas contratações. Lucas, quando ele veio, a gente já imaginava que ele veio para ficar um pouquinho só, acabou ficando, deu certo e tal. Lucas a gente estava acompanhando mais. Luiz Gustavo a gente não via. E outra, o Lucas é mais jovem. Agora o Luiz Gustavo, ele chegou, eu tinha muita dúvida. Ele chegou bem, chegou inteirão. Parece que tá à vontade mesmo, tá bem, tomara que continue assim, né? Que ele realmente é um jogador. É bom de ver ele jogar e ele tá sendo muito útil ao São Paulo. É o Luiz Gustavo fazendo uma boa atuação, o Lucas, que vem sendo um dos destaques desse São Paulo, né? O Lucas é um dos destaques aí desse São Paulo. A gente vai voltando para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 6 segundinhos pra gente continuar falando aqui agora também para a Rádio Jovem Pan, de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí das boas atuações de hoje do São Paulo. Dá pra gente destacar, né, Bruno? O Luiz Gustavo, eu acho que foi o grande destaque do jogo. O Luiz Gustavo jogou muito bem. O Luciano, que mais uma vez faz gol. É um São Paulo do Zubeldia que é mais ofensivo do que os últimos times do São Paulo? Porque eu acho que o Zubeldia, quando ele tem que arriscar, ele arrisca mesmo, ele bota o time todo pra frente. E hoje quase que ele mata o jogo, né? Assim, acho que os últimos técnicos do São Paulo têm uma característica mais ofensiva. Isso aí, não sei nem se é proposital, acho que não, acho que é meio sem querer, mas mantém assim uma lógica. Teve Fernando Diniz, o Crespo também era um cara bem agressivo, o Rogério, o Dorival, ele segue, né? É um cara que assim, ele varia muito, o comportamento em casa é de um jeito, fora é de outro, depende muito da circunstância, muito do jogo. O São Paulo, no início do Brasileiro, ele ganhou 2 jogos fora, e até em comparação ao ano passado, né, que o São Paulo só foi ganhar um jogo fora de casa no Brasileiro lá no final do Bahia, ele ganhou do Atlético Goianiense e do Vitória, depois não ganhou mais. Então, meio que voltou a um padrão dos últimos anos de um time muito forte no Morumbi que fora de casa tem mais dificuldade. Mas é um time que consegue se impor jogando em casa. No Morumbi, o São Paulo tem um ótimo aproveitamento. O Luiz Gustavo muito bem. Aí é um cara que você tem que ter cuidado com ele, porque ele hoje é o único primeiro volante ali do São Paulo. O Pablo Maia machucou, ele é o único camisa 5 ali do São Paulo e está muito bem nessa função. Hoje é um jogador importante. E o Luciano é um cara que tem... o Luciano é um cara que é muito decisivo para o São Paulo. Ele faz gols importantes. Até tem uma estatística, hoje ele chegou ao top 5 de gols em mata-mata pelo São Paulo na história. Ele iguala o Rogério Ceni na 5ª posição de gols em mata-mata, né? Hoje foi o 19º gol do Luciano no São Paulo num jogo de mata-mata. Ele iguala o Rogério, que também tem 19 gols em mata-mata. O primeiro disparado é o Luiz Fabiano com 55. Então o Luciano é um cara que decide jogos. Aí tem o outro lado dele. Contra o Fortaleza, no sábado, ele estava no banco, foi poupado, pendurado e tomou o 3º amarelo no banco, né? O Luciano tem esse lado, né? Ele está fora do jogo contra o Flamengo porque ele tomou o 3º amarelo no banco. Mas é um jogador importante. O Caleri também, que os dois que fizeram o gol hoje, às vezes o cara que decide, que resolve alguns jogos para você, ele não precisa ser um super craque. Luciano e Caleri não são bons jogadores, mas são muito dedicados, muito esforçados e decidiram já muitos jogos para o São Paulo. Qual que você acha o principal?
Quem que você prefere, Luciano ou Caleri? Caleri. Caleri é um cara... O São Paulo não tem uma reposição a ele. Ele é um único 9 mesmo do elenco. E o Caleri, acho que ele tem menos altos e baixos. Até no desempenho, tem momentos que o Caleri fica algum tempo sem fazer gol, mas não dura muito, não. Acho que o Caleri, ele é um jogador mais regular que o Luciano. Foi uma boa atuação do São Paulo, Zé. O primeiro tempo foi um Goiás muito retrancado. Mas também não foi ameaçado em nada, né? O time do São Paulo. É assim, se você me fizesse essa pergunta no intervalo, eu ia ser bem... ia cravar. Não foi. Por quê? Ele mandou no jogo, o adversário não quis jogar, ficou na retranca, mas o São Paulo não soube furar a retranca. Não soube abrir o jogo, embolava muito pro meio, cometeu erros, né? Ele devia buscar abrir o jogo para abrir essa retranca para ganhar o jogo no primeiro tempo. E ele não conseguiu fazer isso. Então, para mim, não foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Cabia a ele resolver essa parada. Tá jogando no Morumbi, diante lá, sei lá, de quase 50 mil torcedores, entre 40 e 45 mil torcedores. Segundo tempo, ele voltou, fez o gol logo no começo, fez mais um gol, né? Teve perto de fazer mais um e liquidar o jogo. Então, resolveu no segundo tempo, com um jogador a mais dentro desse contexto, mas acho que não mudou tanto pro Goiás, né? O Goiás estava com linha de 5, linha de 4 e mais um. Aí no segundo tempo, linha de 5, linha de 4. Começou. Defensivamente, não chegou a mudar muita coisa. Não atacava com 11 no primeiro tempo, continua sem atacar com 10 no segundo tempo. Ou seja, as dificuldades em termos de ferrolho ali para o São Paulo furar, essa dificuldade continuou, né? Mas, assim, primeiro tempo, terminou com essa sensação que o São Paulo não soube abrir o jogo, né? Colocar os jogadores mais... até o Ferreira, que é o do 1 contra 1, né? Às vezes ele pegava a bola, ao invés de ir para o fundo, ele tinha bola para ir para o fundo, ele preferia ir para dentro, né? Talvez para passagem do Wellington, mas não funcionou. A verdade é essa no primeiro tempo. Segundo tempo, fez 2 gols. Ele colocou o Eric abriu, né? Do outro lado, o Ferreira, o Lucas centralizou mais, que o Lucas estava fazendo mais do lado direito. E é um desperdício. Também acho. E aí ele colocou 2 pontas mesmo, e aí a coisa abriu, o gol já saiu logo ali pelo Eric. Então, eu acho que não dá para tirar o Luciano do time, o Pilhado tem razão, que é um jogador que faz muito gol decisivo. Não, eu acho que o Luciano é muito esforçado. Mas você lembra depois... Eu acho que o Luciano corre o jogo inteiro, é raçudo. Eu acho que ele é o tipo de jogador que eu gosto. A gente comentava, ele tem sangue nos olhos. Depois da estreia do Beldia com 4 atacantes, a gente falava, o Lucas tá para entrar, não sei quem vai entrar aí, tem alguém para chegar, quem que vai sair? A gente imaginava que o Luciano ia sair, pro Lucas jogar ali no meio. Porque o Lucas rende mais no meio, mas ali tem o Luciano também. Então é complicado. O Lucas rende melhor no meio, mas o Luciano também rende ali, né? Então é uma questão que cabe ao Zubeldia. Zubeldia, ele ganha muito, é o técnico para tentar resolver. Mas eu não sei se isso tem solução, né? Porque os dois jogam bem no mesmo setor. Aí você tira o Lucas dali, acho que o São Paulo perde muito. Mas não dá para colocar o Luciano fora, tirar ele do time também é muito complicado, né? Eu tava olhando... Quem tem que ser titular? Porque a gente tem nesse time, né? O Lucas, que é intocável. A gente tem o Caleri, que é intocável. Aí tem Luciano, Ferreirinha. Não, eu acho que o time é esse. Você acha que são esses que tem que jogar? O André Silva chegou a ameaçar, mas nunca mais, né? O que eu acho é que pode haver uma maior movimentação. O Luciano mais troca do Lucas com o Luciano, Lucas com o Caleri, sei lá, uma movimentação maior ali no ataque, para que o Lucas apareça mais vezes jogando ali pelo meio, onde ele rende bem. Ele não precisa ficar o tempo inteiro ali. Agora, não dá para você exigir do Lucas que ele volte acompanhando o lateral o tempo todo. É um desperdício, né? O Luciano, acho que não consegue também. Talvez um dos volantes, cobrindo ali, fazer sombra no meio. Eu sei que há uma certa dificuldade, principalmente em jogo grande, em jogo mais difícil. Mas eu acho que o time tem que ser esse, inclusive com o Ferreira, né? Que às vezes comete erros em tomada de decisão, mas é um jogador do 1 contra 1, é um jogador que, quando rende bem, é muito importante para a equipe do São Paulo. Mas eu volto a bater numa tecla aqui e eu estava analisando. O Zubeldia ficou um tempão invicto, certo? Não perdia, só ganhava. Aí depois, quando ele precisou descansar jogadores, houve uma sequência de 4 jogos sem vitórias, ok? E coincidiu muito com perda de jogadores e contusões. E também poupando por desgaste. São Paulo, depois disso, ganhou 4 seguidas. Depois teve 3 jogos, de novo, sem ganhar. Também coincidindo, ele poupou contra o Juventude, poupou o lateral esquerdo, né? Jogou o Patrick, o Caleri não jogou, e o time não jogou nada contra o Juventude lá em Brasília. Alisson, né, que pesou. E contra o Fortaleza também, que ele perdeu, também não funcionou.
Contra o Botafogo, ok, 2-2, foi um grande jogo, né? Contra um grande adversário, era líder do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. Mas isso, o Zubeldia ou o São Paulo, alguém tem que resolver ali. Eu não sei se a chegada do Marcos Antônio, é o São Paulo, quando não tem esses jogadores-chave e uma hora precisam descansar, ele não consegue render. Sobre o Luiz Gustavo, Flávio Prado, que a gente elogiou aqui, ele teve um passe decisivo, 115 passes certos de 116. Errou um passe. De 116 passes, ele teve 115 certos, 99%. Deve ser 99,7%. Isso aí é quase 100% de aproveitamento, só errou um passe. De 3 bolas longas tentadas, acertou as 3, 100% de aproveitamento. 5 finalizações, 2 no gol, uma delas originou o gol do Caleri. E ainda de 2 duelos no ar, né, na cabeça, ele ganhou os 2. 3 interceptações. Uma atuação perfeita do Luiz Gustavo para a posição dele, né? Ele jogou muito. E ele é hoje o camisa 5, ali é o titular naquela função. E você perguntou do time pro Zé, do time titular. Hoje o time do Zubeldia é esse que jogou. Mas eu acho que tem algumas posições que dá para ter disputa, que nem a do segundo volante, o Bobadilla, dá para ter uma disputa ali, que era a função do Alisson. Aí vamos ver como o Marcos Antônio vai chegar. E até usar o Nestor como segundo volante de novo, o Nestor jogou várias vezes ali, depois com o Dorival passou a jogar mais adiantado, e hoje ele é visto como um jogador para jogar mais à frente, mas acho que ele pode fazer esse segundo volante tranquilo. Acho que o Bobadilla é um cara que tem ainda uma posição aberta ali, não agarrou de vez a oportunidade. E dá para ter uma variação também em jogos grandes. Acho que essa formação com o Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, nos jogos no Morumbi como o de hoje, contra o Goiás, é uma formação boa. Fica, às vezes, um jogo muito de ataque contra ataque, nem foi o caso hoje. O Ferreirinha é muito habilidoso, abre defesa, mas ele erra muito, assim, ele decide errado. A decisão dele é ruim. Eu acho que em alguns jogos, tipo Flamengo, sábado, acho que não vai com força máxima, o Luciano já está suspenso. É um jogo que se dá para pensar, ao invés do Ferreirinha, você ter o Wellington Rato, ou você ter o Nestor do lado esquerdo. Acho que dá para ter algumas variações. Você vai pegar, sei lá, o Palmeiras lá no campo do Palmeiras. Dá para ir com o Rato ou com o Nestor, dá para pensar em algumas variações. Mas jogo em casa, assim, contra um time que vem para defender, essa formação vai muito bem. Mas qual que seria o time num jogo de Libertadores, por exemplo? Você acha que esse? Mais abertão também? Em casa, eu tenho minhas dúvidas. Em casa, sim. Fora de casa, eu gosto muito do Rato. Acho que ele não voltou bem da contusão. Ele não voltou bem, ele tá abaixo. O Rato foi decisivo no título da Copa do Brasil do ano passado. Um jogo fora, sei lá, pega um mata-mata, vai jogar com o River na Argentina. Eu usaria o Wellington Rato. O Nacional no Uruguai. O Nacional pode ser um jogo... eu mudaria, assim. O Morumbi volta contra o Nacional, empata lá ou perde de 1-0. É esse time que jogou hoje. Mas num jogo fora, acho que o Rato e o Nestor são 2 titulares assim que você pode usar a qualquer momento. Às vezes variando, tirando o Ferreirinha. Ou às vezes no jogo fora, até usar os 2 e sem o Luciano com o Lucas por dentro. Acho que dá para variar ali entre esses jogadores. O Lucas Moura, Zé, que a gente citou aqui, né? Também, entre todos os jogadores do São Paulo em 2024, ele teve presente em 22 dos 39 jogos do São Paulo. Ele sofreu uma lesão recente, ficou um tempo desfalcando o time. Ele é o primeiro em assistências. São 5 assistências do Lucas Moura na temporada. Primeiro em conversão de chances claras, 83%. Segundo em participações em gols, 13%. Segundo em dribles certos, 37%. E o terceiro artilheiro do time na temporada, com 8 gols. Dá pra dizer que o Lucas é o grande jogador do São Paulo nessa temporada? Sem dúvida. Não, ele é o principal jogador do São Paulo. Ele é o jogador que desequilibra. Quem é que desequilibra no São Paulo? Há sim, uma espinha importantíssima. Acho que o Rafael já é um jogador que passa a segurança, demorou para aparecer um goleiro, né? Pode não ser um goleiro nível de seleção, como imaginou o Dorival Júnior convocando. Não sei se é para tudo, mas pro São Paulo eu acho ele muito importante, né? Acabou com aquela história, desconfiança ali no gol, né? Sem ele a casa cai. Arboleda na zaga, o Alisson era no meio campo, pro torcedor tomara que o Marcos Antônio seja esse substituto à altura. O Caleri é importante, mas o principal de todos é o Lucas Moura. É o jogador com capacidade de desequilibrar. As arrancadas dele, do Lucas Moura, é aquela jogada
que dá para derrubar qualquer adversário. Um jogo contra Palmeiras, contra Flamengo, contra quem quer que seja, dá a bola para o Lucas Moura, ele parte para cima, é o jogador que faz alguma coisa de diferente. Por isso que eu acho que você tem que evitar sacrificá-lo, ficar acompanhando o lateral. Você tem que deixar ele com fôlego, ele tem muita força física, mas não é mais um menino. Você tem que ele deixar ele reservando essa energia, essa força para essas arrancadas. É algo que o São Paulo pode apresentar de diferente ofensivamente no Morumbi, em qualquer lugar. Jogando em casa, jogando fora de casa. Para mim, ele é disparado o melhor jogador que o São Paulo tem. O dia que eu fiquei louco, Flávio Prado, foi quando o Vampeta falou: Lucas Moura só corre. Lucas Moura só corre. O Lucas Moura é um baita jogador, né? Pra mim, ele tá aí entre os, dá pra dizer, top 5 do futebol brasileiro. É porque tem muito jogador top hoje. A gente tem, vamos lá, Pedro, a gente tem Rafael Veiga, a gente tem Estevão, a gente tem Gerson, que tá jogando muito bem. Hulk, você pode colocar. A gente tem Hulk, já são 5. Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, do Cruzeiro, tá jogando muita bola. Mas o Lucas não tá fora desse grupo, não. Acho que ele tá. Você falou 5, vamos por 8. Eu falei 6 aqui. Então, vamos por 8. Ele com certeza está entre os 8, não necessariamente o 8º. Porque depende do momento de cada um. Né? Às vezes um tá um pouquinho melhor, mas ele é desse primeiro nível. Eu acho que ele é de primeira linha, com certeza, e passa por ele o São Paulo ser ou não bem sucedido, sem dúvida. O Luiz Gustavo tá jogando muita bola, o Luciano é um cara que também concorda, merece muito respeito, né? Tem essa coisa de ficar brigando, discutindo com o árbitro todo o tempo. Mas o Lucas é diferente. O Lucas realmente, e desde que chegou, um negócio impressionante. Ele casou no São Paulo, parece que ele nunca saiu do São Paulo. Ele está muito bem. Ele chegou sendo decisivo, né? Chegou sendo decisivo. Contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Chegou sendo decisivo. Ele foi decisivo na Copa do Brasil toda pro título do São Paulo. A Copa do Brasil passou muito pela chegada dele, chegar da maneira que chegou. E realmente ele continuou jogando muito bem. Ele teve um período no começo do ano que ele não estava legal, não sei porque ele caiu de produção. Acho que ele chegou de um futebol de um tempo, eu não sei se ele estava meio sem jogar, o que era. E depois sem jogar desde maio. É isso. Aí 8, 9 meses sem jogar quando chegou. Isso, há muitos meses sem jogar e se machucou também. Então, demorou um pouco. Agora que a gente está vendo o Luiz Gustavo que a gente esperava ver. É um Lucas Moura que, pra mim, já tem um nível muito acima do futebol brasileiro desde que chegou. Pô, querendo ou não, mas ele estava na reserva no Tottenham. Tá bom, mas fez 3 gols em semifinal de Champions, que levou o Tottenham para uma final histórica de Champions League. Jogou anos no Paris Saint-Germain. Passa 10, 12 anos na Europa, mesmo que nem sempre bem, às vezes nem tanto. Ele ganha o nível que quando chega no Brasil, principalmente se estiver bem, saudável, jovem, vai sobrar. Nós estamos vendo com o Thiago Silva. Não quero comparar um e outro, porque o Thiago teve uma carreira muito maior lá na Europa. O Thiago chega aí com 37, 38, tá deitando e rolando. 39 já. 30, então, tá deitando e rolando. A diferença é muito grande. O que se joga aqui, o que ele se joga entrou no time, o time ganhou 3. Não tomou nenhum gol. 3 jogos seguidos. É outro mundo. E o Lucas vem de um mundo diferente que ele jogou. Ele é um jogador num outro ritmo, numa outra velocidade. Não dá nem pra comparar. Não, e tem que lembrar, tá, que o Lucas Moura, o último título do São Paulo, marcante, antes dessa Copa do Brasil, foi com o Lucas Moura, pô. Foi com o Lucas Moura na Sul-Americana. Meio título que ele... contra o Tigre. Para de ser chato. Que meio título contra o Tigre. Foi o campeão. O São Paulo foi o campeão, meio pô. título, né? Ele fez gol, inclusive. Fez gol, foi o destaque daquela competição. O Rogério Ceni deixou de carregar a taça. Porque a taça veio sem o lado lá, porque só foi metade, né? Ele... Teve meio jogo. Então a despedida dele até. Aquele lá foi o último jogo dele antes de ir embora. E o Rogério deixou ele erguer a taça. E o Rogério tirou a tarja de capitão, pôs no braço dele. Então, é um jogador... Ele já é ídolo do São Paulo, né? Claro. O Lucas Moura já é um grande ídolo do São Paulo. Primeiro que foi revelado no clube. Prometeu que voltaria e voltou. E deve ter tido outras propostas quando voltou. Gosta muito de São Paulo. É super disciplinado. Pô, eu conheço o Lucas é super disciplinado. E ainda, cara, voltou, conquistou título na saída. É um grande ídolo de São Paulo já, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Acho que assim, na era pós-Rogério Ceni, é o maior. Assim, depois que o Rogério para em 2015... ele joga junto com o Rogério, assim, nessa última década, acho que ele é o maior ídolo do clube, nesses últimos 10 anos. É por ter voltado. Sim, retornou. Ele poderia não ter voltado para São Paulo. Ele voltou por 6 meses
parece que não tinha uma coisa tão interessante naquele momento, voltou por 6 meses e depois pensou-se até que ele não voltaria, que ele seguiria para fora. E aí sim, eu acredito que deve ter aparecido condição para ele sair e ele preferiu permanecer. Ele falava na época que ele viria, ficaria 6 meses no São Isso Paulo, mesmo. iria para os Estados Unidos depois. Isso. Mas ele Deve ficou. ter pintado. Até porque foi campeão, acho que mexeu com ele. Engraçado, ele foi campeão e saiu. Voltou e foi campeão. Ele sai do São Paulo com o último título. Sim. E volta. Marcante do São Paulo. E o São Paulo só ganha quando ele volta. Acho que esse elenco tem alguns jogadores que vão ser lembrados assim. Aí Mas ídolo... Não, ele é único. Ele é o único. Você acha que o Caleri já é ídolo de São Paulo? Porque falavam que não era ídolo porque não tinha título, conquistou a Copa do Brasil. O Caleri é um cara bem grande, assim. O Caleri também. Também veio, voltou. Na outra passagem ele só ficou 6 meses, foi artilheiro da Libertadores. Ele jogou uma Libertadores, São Paulo foi até a semifinal. Aliás, foi a última vez que chegou numa semifinal, em 2016. E ele foi artilheiro daquela competição, né? E foi embora. Acho que o Caleri... Luciano, ídolo? Você acredita o nome dele o tempo inteiro. Ele é um cara querido pela torcida. Ele é querido. Né? Agora, claro, ele não tem o tamanho do Lucas, é diferente. Mas será lembrado com muito carinho, com muito respeito. Acho que tem vários níveis, assim. Você tem ídolos históricos, gigantes. Você tem o Rogério, você tem o Raí. Aí é outra história. Mas, assim, tem caras que você lembra com carinho. Que nem aquele time do São Paulo que foi tricampeão brasileiro, campeão mundial, Libertadores. Assim, tem uns caras que... Pô, o Josué, um cara... Mineiro. O Mineiro fez o gol do título com o Liverpool ainda maior, mas aquele time, o Josué é um cara querido, o Cicinho, até o Fabão, só que aí o Lugano é muito grande. Tipo assim, no Corinthians que ganhava, o Jorge Henrique. Sim. Ele foi... Verdade. Mas ele era muito lembrado. O próprio Douglas, né? Nesse nível.